Nós vamos dar continuidade à nossa série de mensagens. Hoje é a 7ª mensagem dessa série. E hoje eu estou feliz porque é uma música do Roberto Carlos de novo. A Lucitânia já botou, hoje a pregação vai ser boa. Eu falei, hoje vai ser boa. Como vocês sabem, nós estamos refletindo em Eclesiastes e Provérbios, na sabedoria de Salomão, para esses dias tão complicados que a gente vive, ou dias difíceis que a gente vive. Cada dia parece, eu não sei você, a gente tem uma impressão assim, você abre as notícias e aí vem aquela avalanche de coisa na sua, aí você fala, além de tudo isso, como é que eu, como cristão, preciso me posicionar? Parece que tem que fazer um curso para se posicionar, para entender, para saber, porque as coisas estão complicadas, as nuances, como diz as coisas, nos mínimos detalhes a gente precisa saber. E hoje nós vamos falar em cima dessa música, que fez muito sucesso, a música mais nova que o Roberto Carlos não compõe nada há muitos anos, e ele, depois de muitos anos, compôs essa canção, entrou na trilha sonora da novela lá e virou um fenômeno no Brasil, e essa canção diz, esse cara sou eu. E aí nós vamos falar do perigo, não é o tema, a canção não tem esse foco, eu estou sendo chato com a canção, que é o perigo de viver no egocentrismo, o perigo de viver na justiça própria, o perigo de viver achando que você é o cara, que você resolve, que você pode tudo. Nós vamos falar como que a gente vence isso, Então aqui, nessa série, a gente já falou de tantos temas importantes, Nós já falamos da nossa identidade em Deus, como que a gente coloca a nossa identidade em Deus. Nós já falamos que a solução para tudo na vida não está no trabalho, não está em ser um workaholic, não está em também abandonar tudo e largar a mão. Nós já falamos que a gente precisa viver a vida do jeito que Deus planejou e viver, apesar do jeito que Deus planejou, fazendo também o nosso planejamento, tendo sabedoria, conscientes que a gente não pode viver sem rumo. E também falamos, outra música do Roberto Carlos, que a gente precisa viver a vida do jeito de Deus, vencendo as feridas que a vida nos faz. Como a gente não precisa viver como pessoas feridas. Tudo isso, alguns de vocês estavam aqui todas as semanas, quem não estava todas as semanas, está tudo lá no nosso YouTube, quem acompanha a gente online também. Na semana passada, nós cantamos até essa canção, Aguardo o Dia, no final da mensagem, porque nós falamos sobre a diferença entre nostalgia e saudosismo. Nostalgia e saudosismo. E a gente falou como que a gente precisa entender, Salomão fala um negócio muito intrigante, que é o fim pode ser melhor do que o começo. E a nossa cultura vive exatamente o oposto. Na nossa cultura, o começo é sempre mais valorizado e melhor. As pessoas falam, casamento, o pessoal até, lá em Minas fala assim, casamento de novo é mais gostoso, emprego novo é mais gostoso, casa nova é mais gostoso, cheiro de carro novo é mais gostoso. E a gente tem uma tendência de olhar para o fim sempre desgastado, cansado, chato, já não aguenta mais. E Salomão fala que era melhor o fim do que o começo. E aí nós falamos na semana passada, por que ele está dizendo isso? E ele está dizendo isso porque ele começa dizendo que a gente consegue avaliar melhor o que Deus fez na nossa vida quando a gente já passou. Na hora que você está passando, ninguém sabe, ninguém entende, ninguém sabe. Você está ali desesperado, você está cansado, você está confuso. Mas depois que passa, você olha e fala, puxa, olha o que Deus estava fazendo. Olha o que Deus estava fazendo. Por isso que, no fim, você avalia melhor do que no começo. E a dor e o sofrimento são escolas mais proveitosas para nós do que a alegria. Por isso que ele fala aquele monte de coisa, aquele monte de provérbios engraçados, e engraçados no sentido de curiosos. É melhor você estar na casa que tem luto do que na casa que tem festa. Aí você fala, poxa, mas eu prefiro a festa. E Salomão está dizendo, olha, você aprende mais na sua vida, no luto, na tristeza, com aquele que está sofrendo, do que o bobo que fala qualquer coisa na festa e todo mundo dá risada. Eu não sei se você já passou uma situação dessa, às vezes você está numa situação assim, numa festa, numa coisa engraçada, no trabalho, aí você vai contar para alguém depois aquilo, que todo mundo deu risada, e até você contando, você já percebe que não tem graça. Mas naquela hora, lá todo mundo riu, todo mundo achou engraçado. Porque a vida é assim, a alegria assim, é o momento, é aquilo, depois foi embora. Mas as lições que vêm na tristeza e no luto ficam. E hoje, e ele terminou essa semana passada falando de 2 atitudes que a gente tem que ter. A gente aproveita os dias bons, que Deus vai dar dias bons para a gente, graças a Deus. Talvez muito mais dias bons do que dias ruins. Mas os dias ruins também estão no calendário de Deus. Estão na agenda de Deus. E aí a gente considera, a gente contempla.
No dia difícil é aquele dia que você fala, não vou falar muito porque eu quero entender o que Deus está fazendo. Eu quero, sabe aqueles tempos na sua vida que você fala, melhor eu abaixar a orelhinha e ver o que Deus está querendo falar, o que Deus está querendo mostrar. O que Deus está mostrando para a gente. Ano passado nós vivemos isso, a Andressa, a Stephanie acompanhou isso muito de perto com a gente, no início da IB Metrô. A gente não sabia o que estava acontecendo, era uma loucura, né? Cheguei em casa, a Andressa caída no chão chorando. Um dia eu ouvi um negócio chorando, a Stephanie falou, eu estou aqui, de repente eu estou desabando de chorar. E Deus, a gente sentindo alguma coisa. Tinha alguma coisa acontecendo? Não, ao mesmo tempo tinha. Mas a gente sabia, tinha uma sensação espiritual de que Deus estava se movendo. E quando Deus está se movendo, nossa anteninha tem que ficar tentando captar o que Deus está fazendo. E hoje nós vamos olhar para o perigo de nós termos uma autoimagem muito inflada sobre nós mesmos. Nós vivemos em dias da teologia do coach, que você pode tudo, que você é maravilhoso. Eu vou te contar um caso. Tem um amigo nosso que estudou comigo no seminário, uma pessoa maravilhosa, querida, que eu amo. Mas ele virou coach. E o mais ficou estranho, né? Ele virou coach. E ele é pastor e coach. E assim, um monte de postagem assim, poder da responsabilidade, responsabilize por tudo que acontece na sua vida, é você que tem responsabilidade, seja um pai de, não sei, alta performance, acho que é o termo, e construa o destino do seu filho, e umas palavras assim, fortes, assim. E aí a gente recebeu, tristemente, aliás, eu peço oração por essa família também, não vou falar o nome por ética, mas você pode orar por eles, mesmo assim Deus sabe quem é. Eles pegaram Covid, e ficaram internados, ele foi internado na UTI, parece que, graças a Deus, está melhorando e tudo, só que parece que não tinha plano de saúde, gastos a mais, e fizeram uma campanha, porque os gastos estavam muito além do que eles tinham guardado. E aí eu pensei e falei assim, puxa, tomara que ele, ninguém quer passar por isso, mas já que está acontecendo, que caia a ficha dele, que nem tudo que acontece na nossa vida é nossa culpa. Ele não tem culpa de estar na UTI com Covid. Não está no poder dele, não está na ação dele, não está na mão dele. E a gente vive em época que a gente acha que a gente... Eu adoro um perfil que tem no Instagram, que o cara chama Coach de Fracassos. Cada dia é uma frase, ele bota assim, eu adoro ele. Ele bota assim, a vida é uma corrida de obstáculos, e você vai tropeçar em todos. É mais realista. Pô, a gente olha e fala, caramba, isso aqui eu sei, isso aqui eu conheço, né? É que nem algumas músicas da Cassiane, eu amo a Cassiane, mas tem umas músicas que você fala, é de glória, de vitória, você fala, eu sou uma porcaria. Está todo mundo na glória e na vitória, e eu estou aqui por baixo. Como é que é isso? Né? E aí o perigo da gente viver achando que a gente pode resolver. Claro, a gente já falou, nós temos que fazer a nossa parte. Mas qual é o limite da nossa parte? E a gente achar que sabe tudo. E aí o Roberto Carlos, por um jeito romântico, fala de um cara que todo marido queria ser. Aliás, o Roberto Carlos, quando canta essa música, ele fala isso. Essa canção eu fiz para todo marido, o homem que todo marido queria ser. Né? Ou toda esposa queria ser pensando no seu marido. Ele diz, né? O cara que pensa em você toda hora, que conta os segundos se você demora, que está todo o tempo querendo te ver. Você fala, pô, no namoro até funcionava, né? Porque já não sabe ficar sem você. Só que aí, e no meio, essa canção eu tive que fazer uma edição, porque tem umas partes mais 18 anos. E no meio da noite te chama para dizer que te ama. Esse cara sou eu, né? O cara que pega você pelo braço, o cara forte, esbarra em quem for, que interrompa seus passos. Olha que coisa bonita. Está do seu lado para o que der e vier. Quem não quer uma pessoa assim? Né? O herói esperado por toda mulher. Por você ele encara o perigo. Ó, o Superman aqui. Seu melhor amigo, esse cara sou eu. E aí com toda a confiança ele fala, eu sou o cara certo para você, que te faz feliz e que te adora, que enxuga seu pranto quando você chora. Esse cara sou eu. E aí você fala, caramba, né? Tudo bem, se a gente, como crente, fala, estou profetizando, né? Vai cantando e vai profetizando. Mas o fato é que, gente, por melhor esposo, melhor filho, todo mundo tem momentos. Todo mundo tem dia que acorda do avesso, por mais bem-humorado que você seja, por mais bonzinho que você seja, tem dia que você não quer, tem dia que você acorda virado, tem dia que você acorda com dúvida, tem dia que você acorda pensando o que vai fazer da vida, tem dia que você ama o seu emprego, tem um dia que você fala, quero largar tudo, quero jogar para cima. A nossa vida é feita assim, né?
Eu estou todo mordido, a Andressa também, todo mordido. Se vocês chegarem perto, vocês vão ver que a gente está todo machucado. A nossa cachorrinha está atacando. Ela é uma gracinha, bonitinha. 80% do tempo, mas os 20% que ela pega. Aí a Andressa fala, que a gente foi pegar cachorro? Aí eu falo, né? Todo mundo tem isso, filho. Quantas vezes mãe quer devolver o filho, né? Minha mãe falava, né? Ai, onde que eu devolvo, pelo amor de Deus, né? Porque tem dia que você deixou de amar, não deixou de amar. Mas a gente não vive nesse mundo cor-de-rosa, que a gente é maravilhoso sempre, que a gente tem resposta sempre, que a gente sabe responder tudo. O Ed René escreveu um livro sobre Eclesiastes, e esse capítulo ele fala assim, vencendo a pretensão. É achar que a gente sabe, que a gente pode. Ele até dá um exemplo daquele Max Geringer, que é um consultor, né, de carreiras e tal. Ele fala, o Max Geringer diz que de cada 100 profissionais, 99 vão dizer que sabem mesmo não sabendo. Só um vai falar, não sei, e vou procurar uma resposta. E a gente tem essa tendência, né? A gente fala, puxa, se eu falar que eu não sei, vai pegar mal, como é que eu não sei? Como é que, puxa, eu tenho que... Então, será que existe alguém tão perfeito? E é claro que não. E aí nós vamos ver o que Salomão fala sobre isso. E é muito interessante o que Salomão diz lá no capítulo... Semana passada a gente falou do 7, 1 a 14, e agora nós vamos falar do 15 ao 29, o final do capítulo 7. Ele diz assim, nessa vida sem sentido eu já vi de tudo. Um justo que morreu apesar da sua justiça, e um ímpio que teve vida longa apesar da sua impiedade. A gente já viu isso também. Gente ruim que, olha, dura, e gente bacana que vai embora muito cedo. Não seja, olha que versículo interessante, não seja excessivamente justo, nem demasiadamente sábio, porque destruir-se a si mesmo. Não seja demasiadamente ímpio, e não seja tolo. Por que morrer antes do tempo? É bom reter uma coisa e não abrir mão da outra, pois quem teme a Deus evitará ambos os extremos. A sabedoria torna o sábio mais poderoso que uma cidade guardada por 10 valentes. Todavia, não há um justo na terra, ninguém que pratique o bem e nunca peque. Aqui o Novo Testamento cita várias vezes, né? Não há um justo sequer. Não dê atenção, deixa eu ver se eu... Não, está certo. Não dê atenção a todas as palavras que o povo diz. Caso contrário, poderá ouvir o seu próprio servo falando mal de você. Pois em seu coração você sabe que muitas vezes você mesmo também falou mal de outros. Tudo isso eu examinei mediante a sabedoria e disse, estou decidido a ser sábio, mas isso estava fora do meu alcance. Salomão, que foi o homem mais sábio da história, está falando que estava fora do alcance dele. A realidade está bem distante e é muito profunda. Quem pode descobri-la? Por isso, dediquei-me a aprender, a investigar, a buscar a sabedoria e a razão de ser das coisas, para compreender a insensatez da impiedade e a loucura da insensatez. Descobri que muito mais amarga do que a morte é a mulher que serve de laço, cujo coração é uma armadilha e cujas mãos são correntes. O homem que agrada a Deus escapará dela, mas ao pecador ela apanhará. Veja, diz o mestre, foi isso que descobri, ao comparar uma coisa com a outra, para descobrir a sua razão de ser. Sim, durante essa minha busca, que ainda não terminou, entre 1000 homens descobri apenas um que julgue digno, mas entre as mulheres não achei uma sequer. Mulheres, guardem isso aqui que a gente vai voltar aqui. Entre 1000 homens, um salvou, nas mulheres nenhuma. Assim cheguei a esta conclusão, Deus fez os homens justos, mas eles foram em busca de muitas intrigas. Aí você fala, que textinho complicado. Primeira coisa que Salomão fala para a gente, não se ache demais. A justiça própria não é o caminho. Por quê? Veja, no capítulo 6 e 7 que nós estamos trabalhando, ele fala que nem sempre a prosperidade é sinal de bênção e nem sempre a adversidade é sinal de maldição. Tem gente que é abençoado, que faz tudo certo e sofre o mal, e tem gente que faz tudo errado e se dá bem. Então ele está dizendo, não são sinais confiáveis para a gente falar, está acontecendo isso ou está acontecendo aquilo. Então, como é que a gente olha? Para que a gente olha? Aí ele vai falar de uma avaliação do nosso próprio caráter. A gente vai falar, olhar para os outros, a gente já percebeu que nem sempre é confiável. Talvez aquele cara esteja sendo muito abençoado e você fala, nossa, então ele é um cara bom, serve a Deus, e às vezes não. E aquele está sendo muito castigado, você fala, com certeza tem pecado. Brasileiro fala, tem brecha. Crente brasileiro fala, tem brecha. Tem que ir na sessão do descarrego, tem que ir lá jogar um sal grosso, e às vezes não. E aí ele vai falar, vamos olhar para o nosso próprio caráter. E aí,
Quando a gente lê o versículo 16 e 18, eu vou voltar aqui para você ver, ele fala assim: não seja excessivamente justo, nem demasiadamente sábio. Não seja demasiadamente ímpio. Tem gente que fala, mas você é um pouquinho ímpio, então pode? A tradução no português não nos ajuda a entender o que Salomão está falando. E nenhuma. Você pode pegar a atualizada, a NVT, a Almeida 21, todas elas tentam, mas não chegam na complexidade do que Salomão está dizendo. E aí a gente vai pelo contexto, tentando explicar. Salomão não está defendendo um meio termo. Salomão não está defendendo uma zona cinzenta. Tem gente que fala, está vendo, você quis fazer tudo certinho, e aí acabou, não pode ser certinho demais. Tudo bem que no Brasil, às vezes a gente pensa isso, que é complicado mesmo, mas isso é outra história. Está vendo? Você não pode, você tem que ficar aqui no meio termo, você não pode nem ser ruim demais, e nem bonzinho demais, você tem que ficar no meio termo. Salomão está falando isso. Não, Salomão não está dizendo isso. Até porque não faz sentido nenhum com o resto do texto bíblico. O que Salomão está dizendo é outra coisa, porque isso contraria até o que Jesus ensina, sobre ser justo. Um grande estudioso do Antigo Testamento, chamado Walter Kaiser, ele fala que a chave para essa passagem se encontra no versículo 16, no segundo verbo, e ele diz que a melhor tradução seria, pensar de si mesmo como sábio. Então ele está querendo dizer assim, olha, não pense muito em você mesmo como justo, nem pense muito em você como ímpio, não exagere nem na sua bondade e nem na sua maldade. Ele está querendo dizer, né, não exagere na sua autojustiça, não fique louvando a sua própria sabedoria, como a música que a gente acabou de ler. Eu sou esse cara, eu sou muito bom. Eu sempre falo isso, o Samuel adora essa história. Eu tinha um amigo no seminário, isso é história real. A Rebeca conheceu ele. A Andressa já viu o vídeo, sabe que eu não estou brincando. Um dia eu cheguei no bebedouro, depois do louvor da manhã, tinha louvor nos 3 andares da escola. Eram louvores pequenininhos, tinha 3 momentos devocionais. E ele estava todo esbaforido no bebedouro, suado, assim, vermelhão, assim, ele era branquinho que nem eu. Aí eu falei, nossa, fulano, você está suado. Ele falou, nossa, o louvor lá em cima foi uma bênção. E ele falava assim com a voz de... Aí eu falei, é? Ele falou, nossa, o fogo desceu. Eu falei, rapaz... Aí ele falou, teve milagre, teve gente, teve cego vendo, começou a falar uns milagres assim. Aí eu falei, nossa, mas quem que ministrou lá em cima? Ele falou assim, eu, é claro. Ele fez assim, não estou brincando, ele fez, eu, é claro. O Samuel brinca comigo direto, ele fala, eu, é claro. Eu falo, hoje a palavra foi uma benção, quem pregou? Eu, é claro. Né? Tem gente que é assim, você conhece gente assim na sua família, no seu trabalho, olha, você topa a pessoa, se acha, e ela fica se exaltando, eu me exalto, a pessoa se exalta, ela fica lá, tudo é sobre ela, sabe aquela pessoa que você fala assim, nossa, você viu a rua lá, mas aquela rua lá tinha uma coisa, ela sempre tem uma coisa sobre ela vira o assunto e cai sobre ela. Então Salomão está dizendo, não pense muito de você, não ache que você é bom demais, mas também não acho que você é uma porcaria demais, porque o que acontece? A gente acha que a gente é bom demais, ou a gente acha que a gente é porcaria demais, a gente não precisa de Deus, nem para uma coisa nem para outra, porque se a gente é bom demais, a gente não precisa nem ser salvo de nada, e se a gente é ruim demais, nem Deus dá jeito. Então, Salomão está dizendo, não exagere na sua autojustiça, não louve a sua própria sabedoria, talvez até pensando em como vencer aquela injustiça. Sabe o que você fala assim? Puxa, eu estou vendo, sei lá, alguém que eu sei que a pessoa é boa, que a pessoa tenta fazer, e ela está sofrendo tanto. Como é que eu faço para... Isso até inconscientemente. Como é que eu faço para isso não acontecer comigo? Eu vou ser perfeito. E aí você acha que você consegue vencer essa injustiça da vida sendo perfeito. E Salomão está dizendo, não caia nessa bobeira. Não existe isso. Não existe isso. E aí, quando a gente pensa na Bíblia, eu falei de Jesus, a gente pensa no exemplo dos fariseus. Não tem como a gente não pensar em autojustiça e pensar nos fariseus. Eles se achavam melhores do que os outros. Lembra da oração que um faz, dizendo, né? Jesus até cita a oração, Senhor, graças eu te dou, porque eu não sou, vamos botar na linguagem, eu não sou uma porcaria como esse irmão que está do meu lado. Graças eu te dou, porque eu não sou tão pecador quanto ele. Obrigado, Jesus, porque a pessoa se achando. Eles se achavam mais justos
do que tudo. Veja, por exemplo, a lei mosaica não exigia jejum, não estabelecia data para jejum. O jejum no Antigo Testamento, se você olhar, sempre foi convocado em momentos nacionais específicos. Lá em Esdras e Neemias, em algum caso, lá por Ezequias, casos de arrependimento nacional. Os fariseus colocaram na lei deles que eles tinham que jejuar 3 vezes por semana. Só que eles faziam, além de, já está fazendo além, só que ainda faziam para se mostrar para os outros. Por isso que Jesus fala, quando você jejuar, meu amigo, lava o rosto, não fala para ninguém, faz cara boa. Por quê? Porque eles estão dizendo, olha, a lei nem falava, mas a gente está jejuando aqui. Olha como a gente é santo, olha como a gente é bom, olha como eu oro. Olha como eu leio a Bíblia e você não lê. A gente começa a se gloriar naquilo que é normal, que deveria ser natural. A gente adota a postura do filho mais velho, da parábola do filho pródigo, que nada mais fez do que ser filho. E aliás, cá entre nós, a gente até percebe que o relacionamento era bem podre dele com o pai, dele com o irmão, que ele nem se alegra com o irmão voltando, mas ele taca na cara do pai tudo que, olha, eu estou aqui esse tempo todo. E daí? Não era o que se esperava naquele momento das famílias que moravam juntas, que cresciam nas propriedades. Você não fez mais nada que a sua obrigação, só que a gente se mostra, a gente quer se gloriar, a gente quer se gabar. Os fariseus, olha o que Jesus fala sobre a nossa autojustiça, Mateus 5:20. Pois eu lhes digo, no Sermão do Monte, que se a justiça de vocês não for muito superior à dos fariseus e mestres da lei, de modo nenhum entrarão no reino dos céus. Jesus está querendo dizer que tinha um padrão mais alto de justiça que o dos fariseus? Não nesse sentido, porque o deles já era assim. Jesus está querendo dizer, se vocês tentarem se auto-justificar, vocês não vão entrar no reino dos céus. Ninguém, deixa eu falar uma coisa para você, ninguém vive a vida cristã, ninguém vive a vida cristã na sua própria força. A vida cristã é impossível de ser vivida na nossa força. Você pode ter pedigree evangélico, você pode ser descendente direto de Lutero, de Calvino, de John Wesley, você pode ser o que for, não dá. O próprio John Wesley, que era um homem muito de Deus, ele tinha uma teologia chamada perfeição cristã, e ele começou, devido à situação dele, ele começou a ensinar que o crente ia pecando menos, até o dia que parava de pecar. Mas o próprio John Wesley percebeu que isso não encaixava. Ele foi ficando velho e não parou de pecar. Então o que ele dizia? O crente tem que pecar cada vez menos. Até aí nós estamos ok. Até aí nós estamos ok. Agora, parar de pecar, não tem como. Só na glória. Só quando a gente for promovido. Em Mateus 6,1, Jesus condena as obras de justiça. Ele diz, as obras de justiça que vocês fazem para que os outros vejam. Oferta e faz questão que o outro veja o quanto está botando no gasofilaço. Faz e quer mostrar para todo mundo. Jesus está dizendo, a autojustiça é o oposto do Evangelho. O Tim Keller fala uma coisa que eu gosto muito, ele diz, o Evangelho é graça e não mérito. Eu não obedeço para ser aceito, eu obedeço porque eu já fui aceito. No Evangelho a gente não faz para ser, a gente faz porque a gente já é. Você já foi alcançado não por mérito. Paulo diz, nós somos alcançados não por obras, para que ninguém se glorie, para que ninguém se levante diante de Deus e fale, mas eu consegui. E veja, Paulo era pedigree puríssimo. Ninguém se coloca diante de Deus nos seus próprios méritos, na sua própria força, no quanto sabe ou deixa de saber. Mas eu sei hebraico, problema seu, que bom. Eu sei grego, legal. Eu decorei a Bíblia inteira, ótimo, para você, mas não vai te mudar nada no que você sabe ou não sabe. Aliás, Jesus demonstrou isso claramente com a parábola daqueles servos que ele vai pagando o mesmo valor em horas diferentes do dia, depois com o ladrão na cruz. A gente até falou sobre isso. Aquele homem fez tudo errado. No último minuto, Jesus fala para ele, e preste atenção, ele não foi para o paraíso, ele foi o primeiro a ir para o paraíso com Jesus. Hoje você estará comigo no paraíso. Você fala, caramba, além de tudo, ainda furou a fila e passou primeiro. Não é por nossa força.
Tem um autor chamado Tim Challies, e ele fala um negócio, não é Charles, é Challies, Tim Challies, e ele fala uma coisa, ele diz, essas pessoas, essa pessoa que se auto-justifica, estão sob a lei e são geralmente muito presunçosas, hipócritas, e se sentem superiores. Ou você já foi assim, ou você conhece gente assim. Externamente, elas são muito seguras de que estão bem com Deus, mas lá no fundo, carregam um monte de insegurança. Isso é uma arma de defesa para a pessoa, na verdade, não expor que lá no fundo ela está cheia de medo, uma vez que ninguém pode ter certeza de que está vivendo de acordo com o padrão. Sabe por quê? A Bíblia é muito clara, meus irmãos. A lei é cruel porque é o seguinte, você pode fazer 99,9% das coisas certas. Se você errar em uma, você já pecou no todo. Por isso que a lei é impossível. Ele diz, isso torna essas pessoas irritáveis e sensíveis à crítica. Você conhece gente assim, devastadas quando as suas orações não são respondidas. Gente que fala assim, eu conheci uma pessoa, já contei esse caso, que numa situação que a oração dela não foi respondida, ela falou assim, poxa, eu fiz toda a minha parte, Deus só tinha que fazer a parte dela. Aí eu falei, só. Assim, só. A pessoa, na verdade, a pessoa o que me assustou foi, não ela falar, porque graças a Deus a gente tem essa liberdade de falar, e Deus também não rejeita, mas é a gente achar, em algum momento, que Deus deve alguma coisa para a gente. Isso me assusta. De achar que Deus tem que fazer, porque, poxa, eu fui na carteirinha da escola dominical, olha a minha carteirinha da escola dominical, está preenchida. Olha quantos cursos eu fiz, eu fui do Cordeirinho de Jesus, Florzinha de Jesus, sei lá do quê. Olha quantas orações, quanta oferta eu dei. Como que Deus fala não para mim? A gente não entende. A gente não entende. E aí eu me lembrei do texto de Apocalipse, até coloquei aqui, para a igreja de Laodiceia, quando Jesus diz, no texto de Apocalipse 3, né? Ao anjo da igreja em Laodiceia escreva, estas são as palavras do Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o soberano da criação de Deus. Conheço as suas obras. Sei que você não é frio nem quente. Melhor seria que você fosse frio ou quente. Assim, porque você é morno, nem frio nem quente. Estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Isso aqui é gente que se auto-justifica. Olha só, você diz, estou rico, adquiri riquezas e não preciso de nada. Não reconhece, porém, que é miserável, digno de compaixão, pobre, cego e que está nu. Dou-lhe este conselho, compre de mim ouro refinado no fogo, e você se tornará rico. Compre roupas brancas e vista-se para cobrir a sua vergonhosa nudez, e compre colírio para ungir os seus olhos e poder enxergar. Gente que se auto-justifica, diz que está rico, que não precisa de nada, que está muito bem, e Jesus está olhando e está dizendo, você está pobre, você está cego, e você está completamente nu. Diante de Deus, muita coisa que a gente considera valiosa não vale nada. Quando eu fui para Israel em 2009, tinha um rapaz que foi na nossa caravana, que ele era meio sem noção, para dizer o mínimo. Aí ele chegou, e eu era o único solteiro da caravana, ele também foi sem esposa, para adivinhar, ficou no meu quarto. Aí ele chegou lá em Israel e falou assim, onde aqui no hotel troca real pelo dinheiro deles? Eu falei, lugar nenhum. A orientação era que a gente tinha que ter trocado no aeroporto, lá em São Paulo, por dólar, ou... Aí ele falou, eu não troquei. Ou seja, ele estava cheio de dinheiro, que não valia nada. Ele tinha lá 100, 200, 300, 400 reais, 500, sei lá quantos mil ele tinha. A gente ficou 15 dias, não valia nada. Ele precisou de alguém que trocasse em dólar para ele. Quantas vezes a gente chega assim diante de Deus, a gente acha, olha Deus o que eu fiz, Deus fala, isso não vale nada. Os valores do reino são diferentes. Aquela oferta daquela mulher viúva aqui foi nada para a gente. Jesus disse, essa mulher deu mais que todo mundo. A escala de valores do reino de Deus é muito diferente da nossa escala de valores. Nós precisamos ter consciência da nossa limitação, de como somos pecadores caídos. Lá no versículo 20 ele fala isso. Vou voltar aqui, lá no 20 ele fala isso, né? Ele diz,
Ó, não há um justo só na terra, ninguém que pratique o bem e nunca peque. Essa é a consciência que nós temos. O Kohelet, o sábio, foi investigar a sua limitação. Ele falou: eu fui observar a humanidade, eu fui tentar entender. E aqui ele usa uma hipérbole para descrever a nossa natureza caída enquanto humanidade. Você tem que lembrar, e aí eu vou falar sobre as mulheres, o texto aqui que parece um texto misógino, um texto meio chauvinista, assim, né, meio machista. Você tem que lembrar que nós estamos no mundo antigo. No mundo antigo, o homem, na sociedade, tinha um valor maior do que a mulher. Mas, mesmo assim, Salomão não era um cara misógino. Salomão louvou a mulher exemplar, a esposa. Salomão escreveu provérbios que ele fala sobre a mulher. Aliás, quando ele personifica a sabedoria, que alguns dizem que é o próprio Cristo, em Provérbios 8, ele fala que a sabedoria é uma mulher. O que Salomão está colocando aqui é que existe a mulher sábia, a sabedoria personificada, e existe a mulher ímpia, aquela que ele fala, cujo as mãos são como correntes. É aquele mau caminho, é o caminho da impiedade, é o caminho ruim, é o oposto da sabedoria de Deus, e ele coloca como duas mulheres, a mulher sábia e a mulher impiedosa. Por isso que ele diz uma hipérbole, e na verdade, quando ele fala, eu procurei 1000 e achei um, ele está querendo dizer, não existe, você não é esse um. Isso é um recurso literário para dizer, ninguém é justo, ninguém é bom. Eu procurei 1000 homens, um se salvou, ou seja, nós estamos lascados. A probabilidade de não ser você é muito maior. E eu procurei entre as mulheres e não tinha nenhuma. Por quê? Porque essa era a mulher que ele fala aqui, né, que arrasta concorrentes, que o coração é uma armadilha. Então ele está falando da nossa natureza caída. Então a gente já descobriu, a autojustiça não é um caminho. A autojustificação não é um caminho. É trapo de imundície diante do Senhor. E aí ele vai falar para a gente que a libertinagem também não é uma boa opção. Então, se eu me justifico demais, eu quero ser bom demais, então eu vou ser ruim demais. Também não é um caminho. Tem gente que vai por essa, né? Fala assim, já que eu não vou conseguir, então eu vou largar, mas para tirar, eu não vou passar mesmo, então eu vou tirar 0. Pouco me importa, eu não vou passar de ano, 0. Vou dormir, não vou na aula, vou ser o pior aluno possível. Tem gente que adota essa atitude na vida. Já que não dá para me salvar, então vou curtir, vou fazer do jeito que eu quis e beleza. Como diz a música icônica, linda, maravilhosa, do Frank Sinatra, mas a letra é muito triste, né? Que ele diz, no final de tudo, eu tenho alguns arrependimentos, mas eu fiz do meu jeito. Ou como o próprio Roberto, na versão que ele fez aqui para o Brasil, se chorei ou se sorri, o importante é que emoções eu vivi. Ou seja, tem gente que é assim, não importa se eu chorei, se eu sorri, o importante é que eu vivi do meu jeito. Que é isso, inclusive, que é o my way, né? Do meu jeito, eu fiz do meu jeito. É aquela pessoa que fala, não importa, não me arrependo de nada, eu fiz do meu jeito. Esse não é o caminho. Se a justiça própria, o excesso de confiança, não são o caminho para a sabedoria, tampouco a libertinagem. O Tim Charles fala sobre eles também, fala assim, essas são pessoas que jogaram fora o conceito de lei. São secularistas intelectuais. É aquela pessoa que tem uma banca de intelectual, sabe? Aquela pessoa que parece que quer ser mais inteligente, para dizer, tudo é bobagem, não existe Deus, não existe nada, isso aí tudo, a gente está aqui no universo sozinho, a gente faz a nossa lei, a gente faz a nossa vida. São relativistas, ou pessoas que têm uma espiritualidade muito vaga. É uma força, é uma energia, mas o importante é que você faz a sua vida. Em grande parte, escolhem seus próprios padrões morais e insistem que eles estão os alcançando. O apóstolo Paulo fala desse jeito, desse tipo de gente. É um texto um pouco grande, mas eu quero que você preste atenção. Muito conhecido, texto de Romanos 1, a partir do versículo 18. Olha o que o apóstolo Paulo diz. Portanto, a ira de Deus é revelada do céu contra toda impiedade e injustiça dos homens, que suprimem a verdade pela injustiça. Pois o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e a sua natureza divina, têm sido vistos claramente, sendo compreendidos por meio das coisas criadas. O apóstolo Paulo está dizendo, olha, mesmo quem não ouviu a pregação, há algo de Deus na criação, no mundo. Se percebe Deus na criação, é isso que Paulo está falando. Aí ele diz, olha só, porque tendo conhecido a Deus,
não o glorificaram como Deus, nem lhe renderam graças, mas os seus pensamentos tornaram-se fúteis, e os seus corações insensatos se obscureceram. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos, e trocaram a glória do Deus imortal por imagens feitas segundo a semelhança do homem mortal, bem como de pássaros, quadrúpedes e répteis. Ele está falando da idolatria. Ele fala, por isso, Deus os entregou à impureza sexual, segundo os desejos pecaminosos. É como se Deus tivesse falado assim, você quer se sujar? Então eu vou te soltar na sua sujeira. Você quer pecar? Então eu vou liberar o seu coração para você pecar muito. Sabe por quê, meus irmãos? Deixa eu explicar uma coisa para vocês. Tem gente que lê o texto, por exemplo, lá do faraó, e fala que Deus segurou o coração de faraó, e aí tem gente que fala assim, poxa, não é justo, porque Deus segurou o coração de faraó, e ele sofreu a punição. Vocês já leram esse texto, vocês já devem ter pensado isso. Lá em Moisés, quando das 10 pragas e tal. A gente entende errado esse texto. O que o texto bíblico está querendo dizer? Quando Deus toca no coração, ou segura, ele está impedindo que a maldade tome conta totalmente. O mundo não acabou até hoje, porque existe um poder de Deus que segura a maldade, porque a maldade não tem limite. Quando Deus solta, o coração da pessoa faz a natureza dela, o pecado. Então, o que na verdade o texto está dizendo é o contrário. O que o texto está dizendo é o seguinte, Deus soltou o coração do faraó para o faraó ser o que ele é, podre. O que o texto aqui está dizendo é o seguinte, Deus soltou o coração dessas pessoas para que elas seguissem a sua própria natureza pecaminosa. Ou seja, vocês querem pecar? Então, não vou segurar mais. Cada vez pequem mais. Por isso Deus os entregou à impureza sexual, segundo os desejos pecaminosos dos seus corações, para a degradação dos seus corpos entre si. Olha só, trocaram a verdade de Deus pela mentira, e adoraram e serviram as coisas criadas em lugar do Criador, que é bendito para sempre. Amém. Por causa disso, Deus os entregou a paixões vergonhosas, até suas mulheres trocaram suas relações sexuais naturais por outras, contrárias à natureza. Da mesma forma, os homens também abandonaram as relações naturais com as mulheres, inflamaram de paixão uns pelos outros, começaram a cometer atos indecentes, homens com homens, e receberam em si mesmos o castigo merecido pela sua perversão. Aí diz, além do mais, visto que desprezaram o conhecimento de Deus, olha só, ele os entregou uma disposição mental reprovável. O que está dizendo é o seguinte, quiseram pecar? Então há uma loucura na sociedade, há uma cegueira na sociedade, para praticarem o que não deviam. Olha, tornaram-se cheios de toda sorte de injustiça, maldade, ganância, depravação. Estão cheios de inveja, homicídio, rivalidades, engano, malícia. São bisbilhoteiros, caluniadores, inimigos de Deus, insolentes, arrogantes, presunçosos. Inventam maneiras de praticar o mal, desobedecem a seus pais. São insensatos, desleais, sem amor pela família, implacáveis. Embora conheçam o justo decreto de Deus, de que as pessoas que praticam tais coisas merecem a morte, não somente continuam a praticá-las, mas também aprovam aqueles que as praticam. Se a justiça própria não é um caminho, a libertinagem também não é. O fim dessas pessoas é a morte. Olha o quadro que o apóstolo Paulo pintou. E esse é o quadro que nós vemos todos os dias na nossa vida. O mundo está assim, cheio de gente podre. Nós não somos melhores. Nós simplesmente fomos alcançados pela graça de Deus. Senão, somos do mesmo material. Do mesmo material. Então, Salomão está dizendo, nem a justiça própria, nem a libertinagem. Não se ache sábio demais, mas não se ache ruim demais. Qual que é o caminho? E aí Salomão vai dizer, o único caminho é o temor do Senhor. Lá no versículo 18, olha, desculpa, eu vou voltar lá só para você ver. Ele diz, olha, é bom reter uma coisa e não abrir mão da outra, pois quem teme a Deus evitará ambos os extremos. O único caminho, a única forma de viver é através do temor do Senhor. E o que é o temor do Senhor? Temer a Deus significa
confiar na força dele e não na nossa. Tem uma canção antiga do Don Moen, o Asaf fez a versão que diz: porque sendo fraco hei de dizer, eu sou forte no Senhor, por tudo que Ele fez na cruz por mim. Ludmila Feber cantava muitos anos atrás: tudo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso, é nossa herança. Todas as bênçãos de Deus para nós, tomamos posse, é nossa herança. A gente tem direito pela graça, pela cruz, mas não vem de nós. Temer a Deus significa: eu sei que eu não posso, mas eu sei que o meu Deus pode. Temer a Deus significa saber que é Ele que nos capacita a viver da forma que Ele espera de nós. Se a gente for viver a vida cristã, se Deus nos largasse para viver a vida cristã só a gente, meus irmãos, nós estávamos perdidos. A vida cristã só é possível ser vivida porque o Espírito foi derramado, porque nós somos templo do Espírito, e é Ele que nos capacita de dentro para fora. A partir do nosso coração, tomando força, dando força para nós. Temer ao Senhor é viver o Evangelho. O Evangelho, e eu vou falar uma coisa para vocês, isso é uma luta diária nossa, de que não é nosso mérito, a gente não faz por mérito, a gente faz porque a gente já foi alcançado. Porque o sistema religioso nos leva na direção contrária. E quando a gente está passando pelo dia mal, a gente pensa: o que eu fiz de errado? Onde eu pisei na bola? É o primeiro pensamento que vem na nossa cabeça. Aí você fala: opa, aí você tem que gastar uma energia, oração, para falar: não é isso. Não funciona assim, não é tomar lá da cá. Com Deus o Evangelho é outra coisa. Temer a Deus significa realmente procurar viver o Evangelho. Viver o Evangelho é coisa séria. É tão sério que na maior parte das igrejas, viver o Evangelho significa fazer o contrário do que alguns sistemas por aí pregam. Não tem campanha, não tem túnel da vitória, não tem boleto não sei da onde, não tem carnê não sei da onde, não tem óleo ungido não sei da onde. O Evangelho de Deus é a graça de Deus, é o poder de Cristo Jesus que se manifesta em meio à nossa fraqueza. E essa é uma mensagem que é contrária à nossa natureza, por isso que ela é tão sobrenatural. E ela precisa ser implantada pelo Espírito. Por isso que Salomão diz que quem teme ao Senhor encontra a verdadeira sabedoria, que é melhor do que 10 valentes sobre a cidade, melhor do que 10 super-heróis. É a pessoa que descobriu o temor do Senhor. E temer a Deus, qual é o nosso exemplo? Cristo Jesus. É fazer a vontade do Pai, é saber, o próprio Deus falando: eu não vim fazer a minha vontade, eu vim fazer a vontade do meu Pai. Eu não vim fazer o que eu acho que eu tenho que fazer. Senhor, se for possível, passa de mim o cálice. Mas é beber o cálice até o final. O nosso exemplo, por isso que Paulo diz, né? Mirem no exemplo de Cristo Jesus. Imitem Cristo Jesus. A nossa justiça está baseada em Cristo Jesus. Quem nos capacita a não largarmos tudo para cairmos na vida louca é Cristo Jesus. Ele é o nosso alvo. Temer a Deus, viver o Evangelho de acordo com Ele. Salomão foi o homem mais sábio, mais rico, mais poderoso do seu tempo, mais sábio da história. Falou: eu tentei entender e não consegui, porque Salomão ainda só olhava para debaixo do sol. Agora nós temos um modelo que veio acima do sol, Jesus Cristo, que nos ensina como viver a vida com Deus. É uma luta, meus irmãos. Mas que Deus nos capacite a não confiarmos na nossa força. Que Deus nos capacite a não confiarmos no nosso braço. Que Deus nos capacite a não jogarmos tudo para cima e falar: quer saber até... Gente, só para terminar. Quantas pessoas que tentaram viver uma vida, e você talvez conheça gente assim, eu certamente conheço. Gente que foi muito religiosa, mas muito, aquela pessoa chata, que julgava. Sabe aquela pessoa que julgava, falava mal do outro, que se achava melhor. Aí um dia aconteceu alguma coisa com ela. E essa pessoa simplesmente jogou tudo para cima.
Eu tenho colegas de seminário que foram pessoas assim, eram os mais insuportáveis do seminário. Gente que pagava de santo, que ia em todas as vigílias, que não faltava em nada. Você olha hoje, a pessoa está vivendo a vida louca. Teve alguma decepção com Deus e jogou tudo para o alto. Mas assim, não é mais ou menos, não. Eu estou falando de gente que está indo na lama mesmo, com vontade, assim. Com força. Lá em Minas a gente fala de com força. Mas muito. Ao ponto de alguns se dizerem ateus hoje. Então que Deus... E eu tenho certeza que vocês conhecem casos assim. De gente que botava uma espiritualidade, uma vida religiosa, um negócio, e hoje, olha, largaram, mas jogaram para cima. Sabe por quê? Porque esse é o caminho. Uma hora ou outra a gente desiste. A gente precisa da graça de Deus. Vamos fechar os nossos olhos? Eu quero orar com você, nós estamos encerrando a nossa celebração. Senhor, nós pedimos a Tua graça sobre nós. Primeiro, que a Tua palavra penetre no nosso coração. Que aquilo que eu falei aqui nessa tarde, que veio do Senhor, que abençoe meus irmãos e minhas irmãs, nessa tarde, nesse início de noite, nessa semana, e por toda a nossa vida. Que a Tua palavra frutifique, e que o Senhor nos ajude a entender que o Evangelho, a vida cristã, não é feita para ser vivida na nossa própria força. Nós não temos força, nós não temos justiça suficiente, a nossa justiça é completamente insuficiente diante do Senhor. Nós te agradecemos porque nós nos gloriamos não na nossa capacidade, não no nosso mérito, mas nós nos gloriamos na força de Cristo Jesus. Obrigado que nós nos colocamos diante do Senhor não no nosso sangue, mas pelo sangue de Jesus. Obrigado porque nós temos acesso não pela nossa sabedoria, mas pelos méritos de Cristo Jesus, que conquistou tudo por nós. Que o Senhor nos ajude a escapar da justiça própria, que o Senhor nos ajude a escapar da libertinagem, da falta total de fé, de esperança, que a gente viva a vida corandel, que a gente viva a vida debaixo da face do Senhor, que a gente viva a vida esperando pelo dia que estaremos contigo plenamente, mas até lá, que nós tenhamos a certeza de que o Senhor está conosco aqui, todos os dias, nos guiando e nos abençoando. Que a graça do Senhor esteja sobre as nossas vidas, sobre as nossas famílias, sobre as nossas casas, que a bênção do Pai, do Filho e do Espírito Santo inundem as nossas vidas, e que nós sejamos realmente um povo marcado, abençoado por Deus, para sermos sal e luz aonde formos e com quem conversarmos e aonde o Senhor nos levar. Que o Senhor nos abençoe nessa semana, na graça do Senhor, na paz do Senhor. Em nome de Jesus, o teu Filho. Amém, amém e amém.